Livro Os Segredos de Enoque, capítulo 30. E então criei todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. No terceiro dia, ordenei à terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas e sementes para a semeadura, e implantei o paraíso e cerquei-o com guardiões amados, como anjos flamejantes, e deste modo criei a renovação. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. Neste dia, ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. No círculo mais elevado, coloquei a estrela Cruno. No segundo círculo, coloquei Afrodite. No terceiro, Áries. No quinto, Zeus. No sexto, Hermes. No sétimo, a lua adornada com as estrelas menores. E nos círculos inferiores, coloquei o sol para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite. E para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses, com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. E da noite e da manhã se fez o quinto dia. No quinto dia, ordenei ao mar que produzisse peixes e criei aves emplumadas de muitas espécies e todos os animais que rastejam sobre a terra, os de 4 patas que andam na terra, e criei aqueles animais que levantam voo, ambos macho e fêmea, e toda a alma respirando o espírito da vida. E da noite e da manhã se fez o sexto dia. No sexto dia fiz uso da minha sabedoria para criar o homem, de 7 graus de densidade: 1, a sua carne da terra; 2, o seu sangue do orvalho; 3, os seus olhos do sol; 4, seus ossos da pedra; 5, a sua inteligência da vivacidade dos anjos e da nuvem; 6, suas veias e seu cabelo das plantas da terra; 7, a sua alma do meu sopro e do vento; e dei-lhe 7 naturezas: a carne para a audição, os olhos para a visão, a alma para o olfato, o sangue para o tato, os ossos para a resistência e a inteligência para a doçura e o regozijo. Formulei uma máxima adequada, criei o homem da natureza, invisível e visível. De ambas provém sua morte, sua vida e imagem. Ele conhece o poder da palavra como algo criado, pequena na grandeza e grande na pequenez. E coloquei à terra um segundo anjo, nobre, grande e glorioso, e o designei como governante na terra, para que tivesse a minha sabedoria, e não havia ninguém igual a ele entre todas as criaturas existentes. Dei-lhe um nome baseado nas 4 partes componentes do leste, oeste, sul e norte, e designei-lhe 4 estrelas especiais, e o chamei pelo nome de Adão. E mostrei-lhe os 2 caminhos, o da luz e o das trevas, e disse-lhe: isto é bom, e isto é mau, para saber se ele nutre o amor ou o ódio por mim, para saber quem dentre sua gente me ama, pois conheço sua natureza,
mas ele próprio não enxergou. Portanto, por não tê-la enxergado, ele pecará mais. E eu disse: além do pecado que há senão a morte, mandei-lhe um sono profundo, e ele dormiu. Tirei-lhe uma das costelas, e com ela criei uma mulher, para que a morte lhe viesse através desta mulher. E tomei a última palavra, e pus-lhe o nome de mãe de todos os viventes, ou seja, Eva. Capítulo 31. Deus deu a Adão o paraíso e capacita-o a ver os céus abertos e os anjos entoando as canções da vitória. Adão irá viver na terra, e eu criei um jardim do Éden, ao leste, para que ele pudesse cumprir o testamento e manter a ordem. Fiz com que os céus se abrissem diante dele para que pudesse ver os anjos cantando o hino da vitória e a luz resplandecente. Ele permaneceu no paraíso, e o demônio entendeu que eu queria criar outro mundo, porque Adão era senhor na terra, para comandá-la e controlá-la. O demônio é o gênio do mal, das regiões inferiores, como um fugitivo. Ele criou Sotona a partir dos céus, por ser seu nome Satanás. Por isso, ele se tornou diferente dos anjos, mas a sua natureza não modificou. A sua inteligência quanto ao entendimento do certo e do errado, e ele entendeu sua condenação e o pecado que cometera. Por esta razão, alimentou ressentimentos contra Adão, de tal forma que entrou em seu mundo e seduziu Eva, mas não atingiu Adão. Amaldiçoei a ignorância, mas o que eu havia abençoado anteriormente, isso eu não amaldiçoei. Nem amaldiçoei o homem, nem a terra, nem as outras criaturas, mas o fruto e as obras ruins dos homens. Capítulo 32. Depois do pecado de Adão, Deus devolve a terra e de onde eu tomei, mas não pretendo destruí-lo nos anos que virão. Disse-lhe: tu és terra, e a terra da qual te tirei, tu has de tornar. Não te destruirei, mas devolver-te-ei de onde te tomei. Então poderei tomar-te de volta na minha segunda vinda, e abençoei todas as minhas criaturas, visível e invisível. E havia 5 horas e meia que Adão estava no paraíso. Abençoei o 7º dia, o sábado, quando descansei de todas as minhas obras. Capítulo 33. Deus mostra a Enoque a idade deste mundo, sua existência de 7.000 anos, e 8.000 anos é o fim. Nem anos, nem meses, nem semana, nem dias. E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000. E no início dos 8.000, estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semana, dias ou horas. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo o que entendeste,
tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na terra, e todas as coisas que escreveste nesse livro, pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo. E aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Sou eterno e não criado por mãos e sem mudanças. Meu pensamento é o meu conselheiro. Minha sabedoria e minha palavra são feitas, e meus olhos observam todas as coisas, como aqui são e como tremem de terror. Se viram minha face, então todas as coisas serão destruídas. Por isso, uso a tua inteligência, Enoque. Conhece aquele que te fala e cuida dos livros que escreveste. Dou-te os anjos Samuel e Raguel, aqueles que te trouxe a mim. E desce à terra, diz aos teus filhos todas as coisas que te contei, e tudo que viste, do céu mais baixo até o meu trono, aqui em cima, e todas as hostes, pois criei todas as forças, e nenhum se opõe ou deixa de se submeter a mim. Todas se submetem à minha autoridade e obedecem ao meu poder, e trabalham sobre meu comando. Dá-lhes os manuscritos, e eles irão lê-los, e saberão que eu sou o Criador de todas as coisas. E entenderão que não há outro Deus além de mim. E deixa-os distribuir teus manuscritos, de filho para filho, de geração para geração, de raça para raça, e dar-te-ei, Enoque, meu mediador, o arquigeneral Miguel, pois os manuscritos de teus pais, Adão e Sete, Enos, Caim, Mahalaleel e Jared, teu pai, não serão destruídos até o fim dos tempos. Revelei a meus anjos, Drior e Marior, como mapeei a terra, e ordenei que as gerações fossem preservadas, e que os manuscritos de vossos pais fossem preservados também, de forma a não perecerem no dilúvio que eu lançarei sobre os homens. Capítulo 34. Deus condena os idólatras e fornicadores sodomitas, e por isso faz recair sobre eles o dilúvio. Eles rejeitaram meus mandamentos e também meu jugo, tornando-se assim sementes inúteis, não temendo a Deus, não me reverenciando, mas abaixando a cabeça a deuses vaidosos, e negaram minha unidade, e encheram a terra com mentiras, ofensas, luxúrias abomináveis, a saber, uns com os outros, e toda sorte de sujas maldades, que seriam desagradáveis de serem nomeadas. E por essa causa farei recair sobre a terra um dilúvio, e destruirei todos os homens, e toda a terra sucumbirá às trevas. Capítulo 35. Deus deixa um justo da tribo de Enoque e toda a sua casa, porque ele fora obediente à vontade de Deus. Vê, de suas sementes levantar-se-á outra geração, muito mais para diante, mas muito dentre eles serão insaciáveis. Aquele que criar essa geração deverá revelar aos seus esses manuscritos de seus pais,
para que aquele aos quais será mostrada a custódia do mundo, aos fiéis a mim, que não usam meu nome em vão. E eles deverão contar às outras gerações, que os lerem serão glorificadas depois mais que a primeira. Capítulo 36. Deus ordena a Enoque que viva na terra por 30 dias, para que dê aos seus filhos instruções, e aos filhos de seus filhos, depois dos 30 dias, tornará a ser levado ao céu. Agora, Enoque, dou-te o prazo de 30 dias, para que o passes em tua casa, e diga a teus filhos e a de tua casa, que todos deverão ouvir diretamente de minha face, que não há outro Deus além de mim, que eles deverão sempre manter meus mandamentos, e começará a ler e a crer nos teus manuscritos. E depois de 30 dias, mandarei meu anjo para tirar-te da terra e de teus filhos, para que venhas a mim. Capítulo 37. Deus convoca um anjo. E o Senhor chamou um dos anjos mais velhos, terrível e ameaçador, e colocou-o ao meu lado. E ele era branco como a neve, suas mãos como um gelo, assemelhava-se a geada, e ele congelou minha face, porque eu não podia aguentar o terror que sentia pelo Senhor. Assim como não podia aguentar o fogo do fogão e o calor do sol e a geada. E o Senhor me disse: Enoque, se tua face não congelar aqui, nenhum homem será capaz de olhar tua face. Capítulo 38. Matusalém continuou a manter sua esperança e a esperar por seu pai Enoque, noite e dia ao pé de seu leito. E o Senhor disse a esses homens que me haviam levado até ele: deixai que Enoque desça à terra convosco, e esperai por ele até o dia determinado. E à noite eles me puseram em meu leito. E Matusalém, que esperava minha volta, manteve-se vigilante à minha cabeceira. Ficou maravilhado quando me ouviu chegar. E eu lhe disse: que os que de minha casa se reúnam, pois vou lhe contar tudo. Capítulo 39. A piedade e a demonstração de Enoque aos seus filhos, com lágrimas e grandes lamentos, enquanto ele falava. Ó meus filhos, meus amados, ouve as minhas palavras, as admoestações de vosso Pai, pois essa é a vontade do Senhor. Foi-me dado, concedido estar convosco, para vos anunciar, não de meus lábios, mas dos lábios do Senhor, tudo que é e que foi, e tudo que é agora, e tudo que será até o dia do julgamento. Pois o Senhor permitiu que eu viesse até vós. Portanto, ouve as palavras de meus lábios, mas sou aquele que viu a face do Senhor. E como o ferro no fogo, ela lança centelhas que o queimam. Vós olhai meus olhos agora, os olhos de um homem que para vós é grande, mas vi os olhos do Senhor, brilhando como os raios do sol, e o enchendo os olhos dos homens com terror. Meus filhos, vós vedes a mão direita de um homem que vos auxilia,
mas eu vi a mão direita do Senhor preenchendo todo o céu, quando Ele me ajudou. Vós vede a extensão da minha obra, da mesma forma que vedes a vossa. Mas eu vi a extensão ilimitada e perfeita da obra do Senhor. Vós ouvi minhas palavras da minha boca, não da forma que eu ouvi as palavras do Senhor, parecendo-se os trovão violento e incessante, como nuvens que se arremessam umas contra as outras. Agora ouvi as declarações do Pai da terra, e sabeis quão temível é apresentar-se diante do governante da terra. Pensai quão terrível e impressionante é apresentar-se diante do governante do céu, o Senhor dos vivos e dos mortos, e das hostes celestiais. Quem poderia suportar a dor infinita? Capítulo 40. Enoque admoesta seus filhos sobre todas as coisas que ouviu dos lábios do Senhor, de como ele viu e ouviu e escreveu. Ouve agora, meus filhos, aquelas coisas que chegaram a mim pelos lábios do Senhor, e o que meus olhos viram do início ao fim. Eu sei de todas as coisas, escrevi sobre elas em livros referente aos céus e seu fim, sua plenitude, seus exércitos e seus avanços. Medi e descrevi as estrelas, a imensa multidão delas, que homem já viu nas suas revoluções, e seus surgimentos, nem mesmo os anjos sabem quantas são. Contudo, registrei todos os seus nomes e medi a órbita do Sol. Medi seus raios, contei as horas, anotei tudo. Quanto existe na terra, como as coisas são alimentadas, como todas as sementes produzidas pela terra são semeadas ou rejeitadas. Sobre todas as plantas, cada erva e cada flor, a respeito de suas suaves fragrâncias, seus nomes, e sobre o lugar onde residem as nuvens, sua composição e suas asas, e como elas produzem pingos de chuva. E escrevi sobre o curso seguido pelo trovão e pelo raio, e eles me mostraram suas chaves e seus guardiões, sua origem, seu movimento. O trovão e o raio são liberados por uma cadeia de justa proporção, para que uma cadeia de violência selvagem e precipitada não lance nuvens ameaçadoras e destrua todas as coisas da terra. E escrevi sobre os depósitos preciosos de neve, do frio, dos ventos glaciais, e observei como guardião da chave de todas as estações, supre as nuvens com neves e ventos, mas nunca exaure as reservas. E escrevi sobre os lugares de descanso dos ventos, e observei e vi como os guardiões das chaves dominam balanças e medidas. Primeiro, eles pesam as estações nos pratos da balança e as distribuem habilmente sobre toda a face da terra, para que um sopro violento não sacuda a terra, e conferir as dimensões de toda a terra, de suas montanhas, colinas, campos, árvores, pedras e rios. Registrei as alturas da terra até o sétimo céu e até o inferno mais abissal, o local do julgamento, o imenso e cavernoso vale das lágrimas. E vi quanto padecem seus cativos à espera do julgamento, sem limites, e registrei todos aqueles que foram julgados pelo juiz.
todas as suas punições e todas as suas obras. Capítulo 41. De como Enoque lamentou o pecado de Adão. E vi os antepassados de todos os tempos com Adão e Eva. E lamentei e chorei, comentando sua ruína e desonra. Ai de mim pela minha fraqueza e pelos meus antepassados. E pensei em meu coração e disse: abençoado o homem que não nasceu, ou nasceu e não pecou diante da face do Senhor, que não veio a este lugar, nem trouxe desgraça a este lugar. Capítulo 42. De como Enoque viu os guardiões das chaves e os guardas nos portões do inferno. Eu vi os guardiões das chaves e os guardas nos portões do inferno, como grandes serpentes, e suas faces como um luzeiro apagados, e seus olhos como fogo, seus dentes afiados. E vi todas as obras do Senhor, como são justas, enquanto que as dos homens, algumas são boas, outras ruins, e em suas obras são conhecidos os que mentem maldosamente. Capítulo 43. Enoque mostra a seus filhos como ele mediu e escreveu os julgamentos de Deus. Eu, meus filhos, medi e escrevi cada obra e cada medida e cada julgamento justo. Como cada ano é mais ilustre que o outro, assim também um homem é mais ilustre que o outro. Alguns por grandes posses, alguns por sabedoria no coração, alguns pelo intelecto, alguns por argúcia, um pelo silêncio de seus lábios, outro pela retidão, um pela força, outro pelo comportamento, um pela juventude, outro pela articulação rápida, um pela forma do corpo, outro pela sensibilidade. Mas nenhum é melhor do que aquele que teme a Deus, pois que será mais glorioso no tempo que há de virá. Capítulo 44. Enoque instrui seus filhos para que não injuriem qualquer homem, pequeno ou grande. O Senhor, tendo criado o homem com suas mãos, à sua semelhança, fê-lo pequeno e grande. Aquele que injuriar a face do que comanda e odiar a face do Senhor e desprezá-la, é aquele que soltar sua raiva sobre alguém sem ter sido injuriado. A grande raiva do Senhor o consumirá. Aquele que cuspir injuriosamente na face de um homem será condenado no grande julgamento. Bendito é o homem que não dirige seu coração com maldade contra homem algum, e ajuda os injuriados e condenados, e levanta os que estão caídos, os que fazem caridade aos necessitados, porque no dia do julgamento, cada peso, cada medida, cada adicional estarão como no mercado, ou seja, estarão nas balanças e ficarão no mercado, e cada um conhecerá a sua própria medida, e de acordo com essa medida, terá a sua recompensa. Capítulo 45. Deus mostra como Ele não quer sacrifício dos homens, nem sacrifício pelo fogo, mas corações puros e contritos. Quem se apressar para fazer oferenda diante da face do Senhor, de sua parte, também vai apressar aquela oferenda aceitando sua obra. Mas aquele que aumentar sua luz diante da face de Deus,
e não fizeram um julgamento verdadeiro, e fizeram. Mas aquele que aumentar sua luz diante da face do Senhor, e não fizer um julgamento verdadeiro, o Senhor não aumentará o seu tesouro no reino do Altíssimo. Quando o Senhor pede pão, ou velas, ou gado, ou qualquer outro sacrifício, isso não é nada. Mas Deus pede corações puros, com isso somente quer testar o coração do homem. Capítulo 46. De como um governante terreno não aceita do homem presentes execráveis e sujos. Assim também Deus não pode aceitá-los com maior razão, mas rejeita-os com raiva. Ouve, meu povo, e aceitai-o dos meus lábios. Se alguém traz qualquer presente para um governante terreno, com pensamentos desleais em seu coração, e o governante o percebe, não ficará ele com raiva e não porá sob julgamento? Ou se um homem se faz de bom a outro pelo ardil de sua língua, porém com a maldade no coração, será que o outro não perceberá a maldade que vem do coração e não será ele condenado, desde que sua mentira ficou visível? E quando o Senhor mandar uma grande luz, então haverá um julgamento para o justo e o injusto. E aí ninguém escapará à observação. Capítulo 47. Enoque transmite a seus filhos as instruções vindas dos lábios de Deus e entrega-lhe o livro. E agora, filhos, guardai bem as palavras de vosso Pai, pois todas as vieram dos lábios de Deus. Pegai e lede esses livros escritos pelo vosso Pai. Através desses livros todos aprendereis sobre todas as obras do Senhor, desde o início da criação até o fim dos tempos. E se observardes atentamente, não pecareis contra o Senhor. Não há outro igual a Deus no céu, na terra, nas regiões abissais, e nem em toda a base una. O Senhor estabeleceu as bases no desconhecido e jogou para fora do céu o visível e o invisível. Ele assentou a terra sobre as águas e criou incontáveis criaturas. E quem já contou as águas e as bases do que é móvel, ou o pó da terra, ou a areia do mar, ou as gotas da chuva, ou do orvalho matutino, ou os sopros do vento? Quem povoou a terra e o mar e o inverno indissolúvel? Ele arrancou as estrelas do próprio fogo e decorou com elas o céu e o colocou no meio delas. Capítulo 48. Da passagem do sol através dos 7 círculos. O Sol percorre 7 círculos celestiais, que são a de designação dos 182 tronos. E ele desce em um dia curto e outra vez 182, e desce em um dia longo. E ele tem 2 tronos nos quais ele descansa, evoluindo de cá para lá, acima dos tronos dos meses, do 17º dia do mês. Tisivan, ele desce ao mês. Tevan, do 17º do Tevan, ele sobe. E assim ele se aproxima da terra, e a terra se alegra e faz com que nasçam seus frutos. E quanto ele se vai, então a terra se entristece, e as árvores e os frutos não florescem. Tudo isso mede em horas, com precisas medições de horas, e fixada uma medida pela sua sabedoria, do visível e do invisível.
Do visível ele faz todas as coisas visíveis, sendo ele mesmo invisível. Por isso deixo-vos claro, meus filhos, distribuí os livros a vossos filhos, para que passem as gerações, e entre todas as nações que têm temor a Deus, que ele os recebam, e que possam vir a amá-los mais que qualquer alimento ou doçura terrena, que eles o leiam e os apliquem em si mesmo. E aqueles que não entenderam o Senhor, que não temerem a Deus, que não aceitarem, mas o rejeitarem, que não receberam os livros, um terrível julgamento os aguarda. Bendito o homem que suporta seus encargos e arrasta-los com eles, pois que serão aliviados no dia do grande julgamento. Capítulo 49. De como Deus pede que sejamos humildes, que suportemos as agressões e os insultos, e que não ofendamos as viúvas e os órfãos. Registrei por escrito todas as obras realizadas pelo homem, e nenhum ser nascido na terra pode permanecer escondido, e nem suas obras ocultas. Vejo todas as coisas. Portanto, meus filhos, na paciência e na humildade, vivei os dias de vossa existência, para que possais herdar a vida eterna. Pelo amor ao Senhor, suportai toda ofensa e insulto, toda maledicência e agressões. Se atos de injustiça forem cometidos em relação a vós, não retribuais ao próximo ou ao inimigo, pois o Senhor o fará por vós e será vosso vingador no grande julgamento, para que não haja ato algum de vingança entre os homens. Aquele dentre vós que gastar o ouro ou a prata pelo amor de seu irmão receberá grandes recompensas no mundo vindouro. Não injurieis as viúvas, ou os órfãos, ou os estrangeiros, para que a ira de Deus não se abata sobre vós. Capítulo 50. Enoque instrui seus filhos a não esconder tesouros na terra, mas pede-lhes que deem esmola aos pobres. Estendei a mão aos pobres de acordo com a vossa capacidade. Não escondai vossas pratas na terra. Ajudai o homem fiel na sua aflição, e a aflição não vos encontrará na hora do seu importuno. E suportai qualquer provação dolorosa e cruel, que se abater sobre vós pelo amor ao Senhor. E terei assim a vossa recompensa no dia do julgamento. E bom dirigir-vos de manhã ao meio-dia, e à tarde à morada do Senhor, para a glória do vosso Criador. Porque todo elemento que respira e glorifica, e toda criatura visível e invisível, dirige-lhe louvores. Capítulo 51. Deus instrui seus fiéis de como eles devem louvar seu nome. Bendito é o homem que abre seus lábios para louvar o Deus Sabaote, e louva o Senhor com seu coração. Maldito o homem que abrir seus lábios para trazer desonra e calúnia ao seu próximo, porque ele traz Deus a desonra. Bendito é aquele que abre seus lábios bendizendo e louvando a Deus. Maldito é aquele diante do Senhor todos os dias de sua vida, que abre os lábios para amaldiçoar e abusar. Bendito aquele que bendiz todas as obras de Adonai. Maldito aquele que trouxer desonra à criação do Senhor.
Bendito aquele que olhar para baixo e levantar os que caíram. Maldito aquele que espera ansioso pela destruição daquilo que não é seu. Bendito aquele que mantém os princípios de seus pais, construído com firmeza desde o início. Maldito aquele que perverter as leis de seus antepassados. Bendito aquele que implanta paz e amor. Maldito aquele que perturba aqueles que amam a seu próximo. Bendito aquele que fala com humildade e coração a todos. Capítulo 52. Não devemos dizer: nosso Pai está diante de Deus. Ele tomará nossa defesa no dia do julgamento, pois que nenhum pai poderá ajudar a seu filho, nem o filho a seu pai. E agora, meus filhos, não digais: nosso Pai está diante de Deus, orando pelos nossos pecados, pois não há quem possa ajudar aquele que pecou. Vistes como escrevi todas as obras de cada homem antes de sua criação, tudo que é feito no meio dos homens em todos os tempos, e ninguém pode relatar meus manuscritos, porque o Senhor vê toda a imaginação dos homens, como eles são vaidosos, como mentem em seus corações. E agora, meus filhos, guardai bem todas as palavras de vosso Pai, que vos fala, para que não vos arrependais, dizendo: por que nosso Pai não nos disse? Capítulo 53. Enoque instrui seus filhos para que passem seus livros a outros. Naquele tempo, não entendendo isto, deixai que esses livros que vos deixei sejam a herança de vossa paz. Dai-o a todos aqueles que o quiserem, ensinai-os a eles, para que vejam as grandes e maravilhosas obras do Senhor. Capítulo 54. Aqui Enoque diz aos filhos entre lágrimas: meus filhos, a hora de eu voltar ao céu se aproxima. Olhai, os anjos estão diante de mim. Meus filhos, olhai, o dia do meu prazo chegou. Pois os anjos estão diante de mim e apressam-me para que eu me parta e se aparte totalmente de vós. Estão diante de mim aqui na terra, esperando pelo cumprimento do que lhe foi dito. Assim, amanhã irei para o céu, a suprema Jerusalém, para minha eterna herança. Por isso peço que só deis prazer diante da face do Senhor. Capítulo 55. Matusalém pede a bênção de seu pai, e que ele possa fazer comida para Enoque comer. Respondendo a seu pai Enoque, diz Matusalém: que agradável aos teus olhos, pai, que possa eu fazer-te para que abençoe nossa casa e teus filhos, e para que tua família seja glorificada por teu intermédio, para que depois disso possas partar-te de nós, como disse o Senhor? Enoque respondeu ao seu filho Matusalém e disse: ouve, filho, desde o dia em que o Senhor ungiu-me com o bálsamo de sua glória, para mim não há mais comida, e a minha alma não se lembra mais das alegrias terrenas,
nem tampouco eu desejo nada que seja terreno. Capítulo 56. Enoque pede a seu filho Matusalém que reúna todos os seus irmãos. Meu filho Matusalém, reúne todos os teus filhos e todos da tua casa e os anciões, que devo falar-lhe a partir como foi planejado para mim. E Matusalém apressou-se a reunir seus irmãos Regim, Rimam, Uxan, Xermion, Gaidade e os anciões, para que fossem ter com Enoque. E ele abençoou, dizendo. Capítulo 57. O ensinamento de Enoque a seus filhos. Ouve-me hoje, meus filhos. Naqueles dias, quando o Senhor desceu à terra por causa de Adão e visitou todas as criaturas as quais ele mesmo criara. Antes de Adão, o Senhor chamou todos os animais da terra, todos os répteis e todos os pássaros que voam no ar, e trouxe-os diante da face do nosso pai Adão. E Adão deu nome a todas as coisas vivas na terra, e o Senhor fê-lo o governante de tudo, e submeteu todas as coisas a ele, e os fez embotados e estúpidos, para que fossem comandados pelo homem, sujeitos e obedientes a ele. Assim também o Senhor criou cada homem, senhor de todas as suas possessões. O Senhor não julgará uma única alma de animal por causa do homem, mas condena as almas dos homens por causa de seus animais neste mundo, pois o homem tem um lugar especial. E como cada alma do homem é contada em números, da mesma forma os animais não perecerão, nem todas as almas dos animais que o Senhor criou, até o grande julgamento. E eles irão acusar o homem, se ele não cuidar bem deles. Capítulo 58. De como o Senhor chama Enoque, e o povo resolve beijá-lo em um lugar chamado Ashuzan. Quando Enoque falou essas palavras para seus filhos, todas as pessoas que moravam longe e perto dali ouviram falar que o Senhor estava chamando Enoque, e decidiram ir e dar-lhe um beijo. E 2.000 homens se reuniram em forma de Ashuzan, onde estavam Enoque e seus filhos. E os anciões e toda a assembleia foram até lá, e reverenciaram e beijaram Enoque, dizendo: Nosso pai Enoque, que possas tu ser abençoado pelo Senhor, aquele que governa eternamente. E agora abençoe teus filhos e todo o povo, para que possamos ser glorificados hoje diante da tua face. Pois tu serás glorificado diante da face de Adonai, para todo sempre, desde que o Senhor te escolheu entre todos os homens na terra, e designou-te para que escreveste sobre toda a sua criação, visível e invisível, e designou-te como redentor de todos os pecados do mundo e aquele que ajuda-os de sua casa. Capítulo 59. As instruções de Enoque a seus filhos. E Enoque respondeu a todos dizendo: Ouve, meus filhos, antes de todas as criaturas terem sido criadas, o Senhor criou o visível e o invisível. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e pôs-lhe nele olhos para ver, ouvido para ouvir, coração para refletir
intelecto para deliberar. E o Senhor viu as obras do homem, e criou todas as suas criaturas, e dividiu o tempo, e do tempo ele fixou os anos, e dos anos os meses, e dos meses ele fixou os dias, e dos dias os 7. E deles designou as horas, mediu-as com exatidão, para que o homem possa refletir sobre o tempo e contar os anos, meses e horas, suas alternâncias, início e fim, e para que ele possa contar sua própria vida, desde o início até a morte, e refletir sobre seu pecado e ver se sua obra foi boa ou má, porque nenhuma obra ficará oculta diante do Senhor. E todos os homens deverão conhecer suas obras e jamais transgredir seus mandamentos, e manter meus manuscritos de geração para geração. Quando as criações visíveis e invisíveis, tais como o Senhor as criou, acabarem, e cada homem for para o grande julgamento, e os tempos perecerem e os anos, por isso mesmo, não mais existirem, e nem mais os meses, os dias, as horas, pois que ficarão todos juntos e não poderão ser contados. Haverá um eon, e todos os justos que escaparem do grande julgamento do Senhor serão punidos em um grande eon, pois para as justo o grande eon começará, e viverão eternamente, e entre eles não haverá trabalho, braçal, doença, humilhação, ansiedade, necessidade, violência, noite, trevas, mas sim a grande luz. E eles terão uma grande e indestrutível muralha, e brilhante e incorruptível paraíso, pois que todas as coisas corruptíveis passarão, e haverá vida eterna. Capítulo 60. O Senhor enviou trevas à terra, que cobriram o povo e Enoque, e ele foi levado às alturas, e a luz tornou ao céu outra vez. Quando Enoque falou ao povo, o Senhor enviou as trevas para a terra, e as trevas se estabeleceram, cobrindo aqueles homens que ali se encontravam falando com Enoque. E Enoque foi levado para o céu, mais elevado, onde se encontra o Senhor, que o recebeu e o colocou diante de sua face. E as trevas deixaram a terra, e a luz voltou novamente. Mas o povo viu e não entendeu como Enoque foi levado para glorificar a Deus. E eles encontraram um pergaminho enrolado, no qual estava escrito: O Deus invisível. E todos foram para casa. Capítulo 61. Enoque havia nascido no 6º dia do mês Sivan, e viveu 365 anos. Ele foi levado ao céu no 1º dia do mês de Sivan, e permaneceu ali 60 dias. Ele anotou todos estes sinais e toda a criação criada pelo Senhor, e escreveu 366 livros, entregou aos seus filhos e permaneceu na terra 30 dias, sendo novamente levado para o céu no 6º dia do mês de Sivan, no dia e na hora exata em que nascera. Durante sua vida, o homem vê sua própria natureza como algo velado, obscuro, e assim também o são sua concepção, nascimento
e sua despedida desta vida. Na mesma hora em que ele é concebido, ele nasce. Na mesma hora também morre. Matusalém e seus irmãos, todos seus filhos de Enoque, foram e ergueram um altar na praça chamado Arruzan, donde Enoque fora levado ao céu. E todas as pessoas foram convocadas, levaram bois sacrificiais e sacrificaram diante do Senhor. Todas as pessoas, incluindo os anciões e toda a assembleia, vieram à festa, trazendo presentes aos filhos de Enoque. E deram uma grande festa, regozijando-se e festejando durante 3 dias, louvando a Deus que lhe havia enviado um sinal através de Enoque, que conseguirá a graça perante a Deus. Todas as pessoas se regozijaram, pois que este sinal poderia ser transmitido aos seus filhos, de geração para geração, e de era para livro da ascensão de Isaías era. Amém. Fim do livro O Segredos de Enoque.